Números, capítulo de número 14, versículo de número 27. Está aqui também no Data Show, está aí já você com a Bíblia aberta. O que diz aí? Até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Aqui são palavras de Deus falando a respeito do povo. Vamos continuar no verso 28. Olha o verso 28, o que diz, continuando. Diz-lhes, o Senhor falou, diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Para finalizar, amados, essa leitura inicial, versículo 29 diz assim: neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Porque o povo de Israel levou 40 anos para fazer um caminho de 40 dias no deserto. Nós sabemos, queridos, que após o povo de Deus passar por um período de 430 anos no deserto, no Egito, desde quando José se tornou o governador do Egito, aos 30 anos de idade. A Bíblia diz então que José, no tempo da fome, quando ele se tornou governador aos 30, aí ele governou nos 7 anos de abundância, e aí naqueles 7 anos de abundância eles estocaram 20% de toda a produção de alimentos, principalmente de trigo. E aí então, aos 37 anos, começou o tempo de fome. José estava com a idade de 37 anos. E aí no segundo ano da fome, quando José já estava com 39, ele viu seus irmãos que saíram lá da terra de Canaã e foram até a terra do Egito comprar alimentos. E ali então eles encontraram José, se depararam com ele, viram que José agora era o governador. E aí eles estavam com medo, porque eles tinham vendido José a idade de 17 anos que José tinha. E José disse: meus irmãos, foi por causa de vocês e por causa do que vocês fizeram, e Deus transformou em bênção, que eu estou aqui como governador do Egito. E vocês não vão passar fome, nem vocês e nem meu pai. Manda vir todo mundo para essa terra. E a Bíblia diz então que foi todo mundo. E então lá no finalzinho ali, na narrativa bíblica, diz que eles eram 70 pessoas. Quantas pessoas eles eram? 70 pessoas. Mas você sabe, naquela época não tinha os métodos contraceptivos que a gente conhece nos modernos nossos dias. Essa contenção familiar hoje, que é aconselhável que as pessoas não tenham tantos filhos. Naquela época, José então tinha 11 irmãos, homem mais, pelo menos uma irmã, Diná. Então era costume deles terem muitos filhos, se multiplicarem muito. Então, em 430 anos, aquelas 70 pessoas, elas se transformaram, queridos, em 600 mil homens de guerra. Diga glória a Deus. Quem eram os homens de guerra? Eram os homens considerados de 30 anos até 50 anos. Era a idade do alistamento militar. E aqueles homens de guerra, só eram contados eles, mas em cima deles se faziam uma estimativa. Então se havia 608 mil homens de guerra, mas para arredondar 600 mil, para efeito de cálculo, 600 mil homens de guerra havia ali naquele momento que saíram do Egito. Então, se a gente vê, considerando os homens mais novos, os homens mais velhos, considerando também as mulheres, tinha em torno de 3 milhões de pessoas. Quantos milhões de pessoas eram? 3 milhões de pessoas.
Então, queridos, aqui saiu esses 3 milhões de pessoas. Eles saíram caminhando pelo deserto. Eles saíram dirigidos por Deus. Foram liberados por Faraó, o rei do Egito. José já havia morrido, já havia se passado mais de 400 anos. E agora esse povo estava no deserto, guiados por Deus. E Deus disse: eu vou tirar vocês com mão forte desse deserto, e vocês vão chegar lá na Canaã celestial. Amados, da mesma maneira, eu e você fomos tirados pelo Senhor com mão forte da escravidão do mundo, e a gente está indo rumo a Canaã celestial. Quem vai chegar lá, diga glória a Deus. Só tem um problema: para chegar em Canaã, já que nós saímos do Egito e éramos escravos, a gente tem que passar por onde? Tem que passar por onde? Pelo deserto. Ninguém quer passar pelo deserto, mas se não passar pelo deserto, não chega em Canaã. E aí esse povo está aqui, irmãos, 3 milhões de pessoas, passando pelo deserto, saindo do Egito. Se eles fossem em linha reta, eles demorariam, sabe quanto tempo? Diga comigo, 40 o quê? Dias ou anos? Dias. 40 dias apenas, se eles fossem em linha reta. Eram cerca de pouco mais de 200 quilômetros. Só que a estrada é um pouco acidentada, o deserto movimenta. Só que eles demoraram 40 anos. Por que aquele povo, que era para fazer um caminho de pouco mais de 200 quilômetros, em 40 dias, demorou 40 anos dando voltas e voltas no deserto? Você pode até não acreditar, mas como é que isso aconteceu, pastor? É porque eles passavam por um local, aí vinha o vento, apagava as pegadas deles e mudava a paisagem. Então, quando eles passavam novamente por aquele local, eles não sabiam que já tinham passado por ali. Não tinha como identificar, não tinha nenhuma marcação. O deserto muda de acordo com o tempo, de acordo com as tempestades de areias que movem dunas enormes, que são aqueles montes de areia que ficam no deserto. O vento move eles de lugar. Então, nesta oportunidade, nesta palavra, quantos querem aprender sobre o porquê que esse povo, ao invés de levar 40 dias, passou 40 anos? Quantos querem aprender isso? Diga glória a Deus.